Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao Casa das Orquídeas. Meu nome é Carlos Porto. Esse aqui é um pequeno guia prático de como cultivar orquídeas de forma simples, fácil e prazerosa. Hoje eu estou trazendo para vocês uma curiosidade aqui do meu clima, aqui no meu cultivo. Todas que vocês estão vendo aqui são walkerianas ou têm cruzamento com walkeriana. A arte de cultivar orquídea, de ser um orquidófilo, requer muita observação, que é algo que, se bem treinado, você começa a aprender com erros e acertos. Exemplo, eu tenho muito cultivo em vaso plástico e cerâmica, que é onde eu vejo que eu tenho mais sucesso. E o sucesso é bem prático de você ver, é bem visível ao olho nu, na questão de enraizamento, de saúde vegetal. Essa aqui, ó, bem novinha. Essa aqui é uma walkeriana rubra versus patos versus Aeron. Essa daqui é uma A15 com Avalon. E essa aqui é uma Lodigese alba com walkeriana alba. As flores dela são maravilhosas. Vou colocar um tagzinho aqui mostrando essa floração, tá? Essa menina aqui. Essa foi a haste. E essa aqui é o meu tesourinho, que eu estou cultivando com muito carinho. Não desmerecendo as outras, logicamente. Mas aqui é a walkeriana semi-alba Tóquio. É muito conhecida, muito difundida no meio orquidófilo. É uma planta muito premiada, muito bela. Vocês vão ver agora. Então, essa planta, a início, eu coloquei no vaso plástico, tá? Já faz algum tempo. Peguei ela muito nova. Ela tem meses aqui na minha coleção. Só que como eu percebo que ela tem mais sucesso na cerâmica, eu vou transplantá-la. Não é algo usual, espero que vocês também não fiquem fazendo isso com a planta, porque toda vez que você replanta, parte raiz, a planta ela vai ter que modificar toda a sua fisiologia para se adaptar àquele novo ambiente. Então tudo isso vai atrasar a planta e corre um sério risco de você perder, tá? Eu acredito que ninguém quer perder uma planta. E outra coisa, falando nisso, essa questão de perder planta, não se preocupe, acontece com todo mundo. Eu já perdi algumas plantas. Eu sei que não com tanta frequência, porque na verdade eu procuro saber a identificação da planta, não simplesmente por ter o pedigree da planta, por poder saber a origem, mas sim a forma de cultivo e a forma de adaptação ao meu ambiente. Então isso é muito importante, vocês terem a ideia de qual clima essa planta é proveniente, sabendo da sua origem, da sua família. Por exemplo, essa planta aqui eu ganhei numa compra que eu tinha feito. Eu não estou lembrando agora do... Pronto, compraorquídea.com. Eu ganhei ela de brinde. Cara, era uma coisinha desse tamanho. Mas como eu sabia a família dessa planta, que era uma walkeriana versus Lodigese, então eu tive aquele estalo, é esse cultivo que vou propiciar para ela. E que bom que deu certo, porque como eu imaginei que a walkeriana, por ser uma planta muito resistente, ela ia trazer essa resistência para a Lodigese, tá aí, sucesso. Pois bem, sem mais delongas, vamos fazer esse transplante da forma que a planta menos sofra. Vocês sabem, né, que eu sempre utilizo casca de pino, que é o que eu tenho mais sucesso aqui. Não uso esfagno, né, que é aquele musgo, porque retém muita umidade. E retendo muita umidade, aqui no meu clima que é quente e úmido, propicia
o aparecimento de fungos, de bactérias, entre outros. Então eu opto por um substrato mais drenado. Aí as pessoas perguntarem por que você não usa brita? Eu uso brita também, mas com menos frequência. Porque como eu falei, aqui é muito quente, então as raízes sofrem muito, né? Então muitas das minhas plantas eu vi que começaram a queimar as raízes, mas não por nenhum tipo de fungo, mas pela temperatura, pela alta temperatura. Aí eu faço aquela caminha. Eu sempre sugiro para as pessoas que fazem os primeiros cultivos dela utilizar uma casca de pinos mais trituradas. Ah, mas se você não tem, faz na mão. Usa um pequeno alicate, ó, e vai partindo os pedaços e fazendo o seu plantio. Primeiramente você tira a planta de forma que ela sofra e saia mais fácil possível, tá? Você vai soltando ela, respeitando a saída das raízes, tá? Pronto, essa aqui mesmo, ó, tá no fundo do vaso, eu coloquei a brita, entendeu? Então assim, é muito da sensibilidade. Você cultivar orquídeas é você ser sensível e observador. Por isso que muitas pessoas desistem de cultivar orquídeas porque acham que é difícil, mas não é difícil. Um olho bem treinado tira isso de letra. Você começa a observar como é que está a sua planta. Geralmente eu faço aquela limpeza, lembra que eu tinha falado nos vídeos anteriores? Eu faço a limpeza, lavo as raízes e tudo mais. Só que como ela é recém-plantada, eu não vou fazer isso. E quem implantou fui eu. Eu conheço a forma de cultivo que eu estava realizando com essa planta. Então, eu não preciso fazer isso. Deixe ela mais ou menos na altura que ela estava no outro vaso, para não comprimir as raízes, tá? Porque lembra que essa planta já tem raízes antigas. Então, não queremos perdê-la. Por que é tão interessante? Porque funciona tão bem aqui no meu cultivo a casca de pino. Primeiro, ela retém uma boa umidade. E por que cerâmica? Porque o excesso de umidade a própria cerâmica absorve. Com isso eu não vou ter problemas de fungo. Então você está dizendo que se eu utilizar cerâmica e casca de pino, nada de mal irá acontecer com as minhas plantas. Gente, orquídea é uma caixinha de surpresa. Muitas vezes algo que vai muito bem para mim, não vai bem para o meu vizinho. Porque ele pode compor o microclima deles de forma diferente. Eu aqui no meu cultivo, elas recebem bastante umidade, porque ela na parte inferior do orquidário não é calçado, tá? Então, por não ser calçado, ela termina tendo acesso a mais umidade. Então, assim, nada de fazer com pressa, porque é algo bem artesanal, sabe? Você evita fazer com que a planta sofra. Você vai colocando grãozinho a grãozinho, pode usar até auxílio de uma pinça. Porque tudo que a gente não quer é que a planta sinta. E por a orquídea ter um metabolismo lento,
que eu acho que é aí que mora os maiores mitos sobre a dificuldade de cultivar a orquídea. Temos que ter em mente que ela vai demorar a se recuperar. Qualquer estresse que for causado numa planta no momento do replante, você termina atrasando um pouco a planta. Logicamente, algumas ações são necessárias, como por exemplo essa que eu estou fazendo. Porque eu sei que depois eu vou ter que retirar ela daqui, do vasinho de plástico. Então antes que haja necessidade, já estou tirando. E é bom que eu já divido isso com vocês. Se vocês tiverem uma planta para adquirir, na verdade são duas plantas. Se você tiver a necessidade, a vontade, o desejo de ter aquela planta, no entanto, uma é identificada e a outra não, opte pela identificada, que aí você sabe o que é que você está levando para casa e todo mundo fica bem. E é sobre isso. Já tem um osmocote aqui, né? Que é aquele adubo de liberação lenta. E aos poucos vocês vão vendo que existe formas de facilitar o teu trabalho, tá? Exemplo é algo que eu estou fazendo agora. Lembra que eu falei de frente da planta? A frente é a parte que é mais desenvolvida da planta, né? Por onde ela está emitindo novas brotações, é por onde geralmente sai a floração. Mas, contudo, todavia, as plantas crescem como elas querem crescer, tá? A gente vai só tentando adaptar. Nunca colocar em cima do rizoma, que é aquela parte que junta um bulbo ao outro, aquela colunazinha. Nunca colocar qualquer tipo de substrato, porque ela termina estragando e você pode perder a planta. Mas voltando àquela dica, a dica do chefe. Vocês percebem que aqui é a frente da planta. No entanto, por ela ser seedling, ela nasce às vezes com mais de uma frente. Essa frente está aqui, na borda do vaso. E isso me sugere que quando ela crescer, essa parte eu consigo remover sem precisar mexer na planta toda. Então essa parte permanece no vaso e essa vai ser replantada. E isso vocês vão acompanhar comigo, é só me seguir. Faz o seguinte, se inscreve no meu canal, dá um like, faz questionamentos nos comentários que eu prometo que eu vou responder a todos. Tá bom? Então é isso. Mais uma valqueriana plantada, mais uma plantinha satisfeita e que vai me dar lindas florações. Muito obrigado, tenha um excelente dia e tchau, tchau.